Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Nós queremos falar nesta noite sobre a igreja e o reino de Deus. Um famoso evangelista, Leonard Ravenhill, fez a seguinte afirmação: embora a igreja possa se gabar de que nunca em sua história teve, em termos numéricos, uma frequência tão grande, tem que admitir também que nunca teve um número tão baixo de novos nascimentos. O rol das igrejas está aumentando, mas não necessariamente o reino de Deus. E com esta afirmação de Ravenhill, nós começamos a nossa mensagem concordando com ele de que o reino de Deus e a igreja não significam a mesma coisa, não são a mesma coisa. O reino de Deus, na verdade, é maior do que a igreja. E mesmo a igreja, existe uma igreja verdadeira que de fato faz parte do reino de Deus, enquanto que existe uma igreja que não faz parte do reino de Deus. Quando falamos de reino, quando a Bíblia fala de reino, e este termo foi muito usado especialmente no Novo Testamento, reino de Deus ou reino dos céus, ele está se referindo a uma dimensão de operação no mundo espiritual. O reino de Deus nada mais é do que os limites de operação de Deus, aonde trabalham em conjunto com Ele os anjos do Senhor e os homens que o servem. Portanto, o reino de Deus implica em que existe um rei. Não há reino sem rei. Na verdade, o reino significa basicamente isso. Existe um soberano, existe um rei. Ele reina e governa. E quando nós dizemos que estamos no seu reino, significa que este reino possui limites. Portanto, o reino de Deus, quando a Bíblia usa esse termo, significa que existem limites para o reino de Deus e tudo que não está dentro desses limites está fora do reino de Deus. Não pertence ao reino de Deus, não tem nada a ver com esta soberania, com este poder, com este governo de Deus. As pessoas falam hoje em dia no reino de Deus de uma maneira como se não houvessem limites. É uma terra de ninguém, aonde na verdade todos fazem parte dela. As pessoas naturalmente acreditam que todos são filhos de Deus por terem sido criados por Ele. Uma nova distorção, que na verdade não é nada novo, é uma velha heresia, um velho ensino errado que vem desde lá dos tempos de Cristo, começa a ganhar cada vez mais força, inclusive no meio evangélico, nos nossos dias modernos, de uma década para cá. Trata-se do ensino do universalismo. O universalismo é a ideia de que, quando Jesus veio e morreu na cruz, Ele morreu por toda a humanidade, então toda a humanidade já está perdoada, toda a humanidade já está salva. Quer creia nisso ou não. Assim, não existem limites para este reino, neste ensinamento do universalismo. O reino de Deus é tão amplo que todos estão dentro dele. Não há como estar fora. Mas não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Porque o próprio fato de Deus estabelecer um reino significa que alguma coisa está fora dele. Se é um reino, significa que possui limites. Todo reino possui fronteiras. E o governo deste rei se limita àquelas fronteiras. Dentro das fronteiras dos Estados Unidos, o presidente Obama
possui grande autoridade fora dos limites dos Estados Unidos, o presidente Obama não tem nenhuma autoridade. Porque somente aonde está dentro dos limites estabelecidos por ele é que existe verdadeira autoridade. No caso de Deus, não significa que ele não tem autoridade mesmo sobre demônios, que claramente estão fora deste reino. E também não significa que ele não tenha autoridade sobre os ímpios, sobre aquelas pessoas que não querem se achegar a Deus. Mas quando a Bíblia estabelece o reino de Deus, ela está dizendo que existe um grupo de pessoas dentro desses limites, que esses estão protegidos pelo Senhor, estão debaixo do seu governo, estão sujeitos a Ele e recebendo os benefícios deste reino. Por isso nós afirmamos que, de acordo com as Escrituras Sagradas, existe uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. E a verdadeira igreja é a que está no reino de Deus. As outras igrejas ou a outra igreja, que não é a verdadeira, na verdade está fora do reino de Deus. Embora se reúnam em templos, embora usem o nome de Jesus, embora façam pregações da palavra de Deus, mas na verdade não estão sob o domínio de Deus. Diz que certa vez um padre entrou num trem juntamente com um pastor batista. E o padre imediatamente identificou que tratava-se de um pastor que estava sentado bem diante dele, porque esse pastor estava lendo uma Bíblia e tinha o colarinho eclesiástico que automaticamente o identificava como um pastor. E o padre então começou a entrar em conversa com o pastor. E à medida que a conversa foi avançando, ele começou a cutucar, a provocar o pastor. E ele disse: me diga uma coisa, pastor, qual é a verdadeira igreja? E o pastor olhou bem nos olhos do padre e disse: com certeza absoluta, não é a igreja católica. E o padre já começou a ficar vermelho de raiva, e quando ele ia dar uma resposta para o pastor disse: mas também tampouco é a igreja batista. Aí o padre ficou sem entender nada. E ele disse: também não são os presbiterianos. Tampouco é a Aliança Cristã e Missionária. Não é a Igreja do Nazareno. Não é a Assembleia de Deus. Mas então, quem é a verdadeira igreja? E ele então recitou o Salmo 24, 3 a 6. Vamos abrir lá e verificar o que a palavra de Deus nos fala. Salmo 24, 3 a 6. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Ou, em outras palavras, quem terá acesso ao reino de Deus, ou aonde o Senhor está, ou a sua habitação? Quem poderá entrar no seu santo lugar, na casa de Deus, na sua presença? E ele então dá a resposta, mostrando que não são batistas, não são presbiterianos, ou católicos, ou aliancistas. Ele disse: aquele que vai ter acesso é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam, os que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esta é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela só é conhecida de Deus. Porque, na verdade, mesmo numa mesma igreja local, existe a verdadeira igreja e a falsa igreja. Deus sabe exatamente quem são aqueles que de fato o buscam e procuram ter mãos limpas e coração puro. Deus sabe quem são aqueles que
frequentando uma mesma igreja, uma mesma denominação, de fato estão buscando a Deus. Porque estar na igreja não é sinônimo de buscar a Deus. As pessoas podem estar na igreja por muitas razões. Por hábito, por tradição, por alívio de consciência, para marcar um encontro, para encontrar com amigos, para conseguir uma namorada e assim por diante. De maneira que sair de casa e vir para a igreja, cantar alguns hinos e ouvir algumas mensagens, não é sinônimo de estar buscando a Deus. Até mesmo porque Deus disse ao profeta Jeremias: eu só vou me deixar ser encontrado por aquele que eu ver me procurando de todo o seu coração. Aquele que busca a Deus somente no seu domingo, certamente não está buscando a Deus de todo o seu coração. Aquele que se lembra que existe um Deus e que ele deseja conhecer, certamente não é um adorador domingueiro. O verdadeiro adorador que Deus conhece, esse sim, faz parte da verdadeira igreja, dentro da igreja. Ele faz de um hino desse a verdade da sua vida. Que sejas o meu universo, que sejas todo o meu pensamento, que sejas a luz da minha janela. Quando Deus se torna prioridade, quando Deus se torna tudo, aí sim alguém pode dizer que está buscando a Deus de todo o seu coração. Quando Deus se torna apenas um compartimento na sua vida, entre as suas muitas atividades, Deus não está sendo procurado de todo o coração. E de acordo com a palavra de Deus em Salmo 24, 3-6, que acabamos de ler, aqueles que verdadeiramente entrarão na habitação do Altíssimo são os tais que buscam o Deus de Jacó. Quando falamos de uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, estamos falando de uma maioria de gente enganada e enganadores. Muitos que pensam que são salvos, pensam que são crentes, pensam que irão para o céu, pensam que estão no reino de Deus, mas de fato não estão enganados. Talvez enganados por um tipo de mensagem, um tipo de pregação que diga para eles que o mero cumprimento de rituais, presença em igreja, entrega de dízimos e ofertas será suficiente para que Deus esteja satisfeito com você. Há muita gente, sem dúvida alguma, sincera, mas enganada. E como sinceridade não define verdade e sinceridade não corrige necessariamente o curso do erro, por mais que você esteja enganado, esteja sendo sincero, você precisa conhecer a verdade, porque Jesus disse que a verdade vos libertará, não a sinceridade. Porque você pode estar sinceramente equivocado, sinceramente enganado. Eu creio que existem pessoas extremamente sinceras em cada religião que existe nesse mundo. Existem pessoas com seu coração totalmente devotados aos seus deuses, aos seus profetas, porque de fato eles creem naquilo. Mas, irmãos, de nada adianta sinceridade e devoção quando você está errado. Assim como você pode pegar uma estrada e entrar numa direção totalmente errada, totalmente inversa ao lugar onde você quer chegar, mas você pode estar totalmente sincero e com muita vontade de chegar naquele lugar. Mas se o caminho que você pegou é o caminho errado, você não irá terminar na direção correta. Todas as ruas de Roma ou do Império Romano eram construídas de maneira que desembocassem nas principais vias e que terminassem em Roma.
como os rios, como são afluentes que todos acabam terminando no mar, Roma construiu todas as estradas para que todos pudessem ter acesso a Roma. E daí então surgiu a frase: todo caminho leva a Roma. E por alguma razão, ao longo dos séculos, esta frase começou a se aplicar a Deus. E as pessoas começaram a dizer que todo caminho leva a Deus. Mas como é possível todo caminho levar a Deus se existem caminhos claramente opostos? Existe um tipo de religiosidade que crê no homem. Isso se chama ateísmo. E o ateísmo diz que Deus não existe. Como pode o ateu estar certo e o teísta que acredita que Deus existe estar certo ao mesmo tempo? Ou Deus existe, ou Deus não existe. É logicamente impossível Deus existir e não existir. Portanto, alguém tem que estar errado. Portanto, é lógico que nem todo caminho leva para Deus, e na verdade alguns levam para bem longe dele. Existe uma grande maioria de pessoas enganadas, que até estão frequentando a igreja, mas não a igreja que está no reino de Deus. Eles estão frequentando uma igreja física, eles estão frequentando uma igreja formal, ritual. Eles estão participando de uma igreja material, daquilo que pode se tocar, daquilo que pode se ver, do cântico que se pode ouvir, da pregação que se pode ouvir, mas eles de fato não estão participando espiritualmente da verdadeira igreja. Porque apesar de frequentar a casa de Deus, eles não necessariamente estão buscando a Deus. Mas também existe uma grande parte dessas pessoas que são não apenas enganados, mas também são enganadores. Eles fingem ser crentes. Eles fingem ser cristãos. Essas pessoas adoram se revestir de uma aparência de santidade. Eles adoram impressionar os outros. Sua conversa normalmente é extremamente chata, porque é justamente do falso crente que vem aquele mundaréu de versículos bíblicos, que você não consegue ter uma conversa normal com ele, porque é versículo bíblico em cima de versículo bíblico, e um linguajar todo bíblico, e de preferência num idioma, numa linguagem bíblica antiga, que ninguém entende, tudo isso para causar uma impressão. Porque o verdadeiro crente, ele não tem que causar impressão, então ele é o que ele é. Ele tem Jesus no seu coração, a palavra de Deus está nele, ele não tem que ficar recitando a palavra a cada instante. Ele não tem que ficar provando que é crente para ninguém. Mas existem muitos enganadores. Existem pastores enganadores, apóstolos enganadores, mestres enganadores. Jesus profetizou, Jesus nos alertou de que seria assim. Não se iluda porque você encontra um homem com o título de pastor. Não se iluda quando você vê um homem ou uma mulher com uma Bíblia na mão. Não se iluda quando você vê alguém dizendo que é cristão, que está no caminho de Deus, porque Jesus disse que virão muitos em seu nome, mas que serão falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, lobos, vestidos em pele de ovelha, parecendo crente, com linguajar de crente, aparência de crente, trejeitos de crentes, mas de fato não são enganadores. E Jesus disse que nós teríamos que estar ainda mais atentos nos últimos dias, no final dos tempos, quando precederia a sua volta para buscar a verdadeira igreja. Jesus disse que nesses últimos tempos é que haveria uma verdadeira multiplicação, uma verdadeira explosão de mentiras sendo ditas em nome de Jesus. Haveria muitas pessoas dizendo: olha, Jesus está ali, Jesus está aqui, e Jesus disse: não creia. Jesus nos alertou. Existe uma grande maioria, e eu diria que a igreja falsa é imensamente maior que a igreja verdadeira. Porque Jesus mesmo disse que o caminho que conduz à perdição é amplo, é largo, portanto cabe mais gente. Mas o caminho que leva à salvação, Jesus disse que é
estreito, pequeno, apertado. Cabe menos gente. Precisa mais cuidado, precisa mais atenção, precisa mais dedicação. É preciso cuidar dos passos. Quando se está num ambiente apertado, é preciso olhar por onde se anda. É preciso vigiar os passos. E aí se cumpre o Salmo 119, versículo 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É aí que o crente olha o seu próprio caminhar e diz: Senhor, o que a tua palavra tem a dizer sobre o meu proceder, sobre o meu caminhar, sobre os meus hábitos, sobre a maneira que eu estou conduzindo a minha vida, porque, Senhor, eu quero estar no caminho estreito, e neste caminho estreito, Senhor, um passo em falso, eu estou fora dele. Um passo em falso e eu estou caindo num precipício. Por isso, existe uma maioria que está na igreja falsa, porque são aqueles que estão num caminho muito amplo, muito largo, num cristianismo que é muito confortável, acreditando numa graça que vai além do que a graça maravilhosa, impressionante que Deus tem para dar. Porque a graça de Deus, ela é tão ampla, ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa, que ela é capaz de resgatar o mais terrível pecador. Mas a graça de Deus não significa que ela pode ser usada como desculpa para um procedimento louco, quando nós lidamos com a questão da salvação da nossa alma, e ainda assim fazemos tudo que é possível fazer de errado, e quando alguém tenta nos corrigir, dizemos: a graça de Deus está sobre mim. A graça de Deus me acolhe. A graça de Deus me perdoa. Na verdade, os limites da graça estão baseados no arrependimento. Paulo disse: pela graça sois salvos através da fé. Mas esta fé, que é a fé em Jesus, começou a ser anunciada dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, onde não há arrependimento nas palavras de Jesus, nas palavras de João Batista, não há acesso ao reino de Deus. Pode haver acesso à igreja. Com certeza você encontrará milhares de igrejas disponíveis para aceitar pessoas da maneira como elas quiserem andar. Mas não significa que Deus está as aceitando no seu reino e na sua verdadeira igreja. Existe o outro grupo, a verdadeira igreja. Estes são chamados nas Escrituras de os eleitos, os escolhidos, os selecionados. Qual o critério dessa seleção? Aleatoriedade. Deus escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus fechou os olhos e fez, minha mãe mandou. Foi assim que Deus escolheu as pessoas para irem para o céu e ir para o inferno. Qual é o critério que Deus usou? O critério que Deus usou é a nossa própria escolha. Os escolhidos de Deus são aqueles que escolheram Deus. Eu uso a minha vontade, eu uso o meu livre-arbítrio, não para fazer o que eu bem entendo, mas para me submeter ao meu Deus. Eu faço a minha escolha por Deus e, portanto, Deus me escolhe para si. Este grupo que é a igreja verdadeira, os escolhidos, ainda assim precisam ter vigilância e perseverança até o fim. Porque Jesus disse em Mateus 24, 24, que mesmo os escolhidos correm perigo. Porque os escolhidos podem ser enganados. Mateus 24, 24.
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, até os escolhidos. Por isso Jesus enfatiza a oração e a vigilância. Orai e vigiai. Eu tenho que orar, eu também tenho que vigiar, eu tenho que estar atento, porque mesmo se eu faço parte da verdadeira igreja, ou seja, se não somente o meu coração é totalmente sincero e verdadeiramente busca a Deus, mas também eu presto atenção naquilo que me está sendo ensinado. Eu presto atenção naquilo que eu estou seguindo, para que eu não seja desvirtuado, para que eu não seja enganado, para que eu não venha me afastar do caminho do Senhor. É possível que até os escolhidos sejam enganados. É muito importante frisar este ponto daquilo que eu estou pregando, irmãos, porque existe alguns evangélicos que acreditam que a salvação é uma coisa definitiva e que não há como perdê-la. Existe um grupo muito grande de cristãos que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, não importa agora o que eu faça da minha vida, eu já fui salvo, e mesmo que eu me desvie, Deus vai me alcançar e vai me tirar de lá, porque agora estou salvo, está resolvido. Não, isso é uma loucura. Sabe quando é o único momento em que nós vamos poder descansar os nossos joelhos cansados de tanto orar? E sabe quando é que nós vamos poder descansar os nossos braços cansados, descansados de tanto clamar, de tanto trabalhar? A Bíblia diz, no céu. Por isso ela diz, firme os seus joelhos cansados, seus braços cansados, porque o vosso descanso não é aqui na terra, é no céu. Enquanto nós estivermos nesta terra, a ordem de Jesus dita no livro de Apocalipse é: cuide bem da tua coroa, para que ninguém a tire de você. Seja fiel até a morte. Porque não adianta eu ser fiel por muitos anos da minha vida e depois eu me permitir me enganar. Eu estarei me afastando e as coisas que eu fiz para o Senhor terão sido perdidas para mim. Por isso Paulo dizia, eu disciplino o meu corpo, eu cuido de mim mesmo. Ele usa uma linguagem agressiva dizendo, eu esmurro o meu corpo para submetê-lo a Deus. E ele diz por quê? Ele diz, para que depois de ter ganhado muitos para Deus, não venha eu mesmo perder a minha vida. Porque Paulo entendia claramente que mesmo ele tinha que estar atento, tinha que estar observando, porque Jesus disse que haveriam falsos mestres. Jesus disse que haveriam perigos que poderiam nos afastar, nossa vaidade, nosso orgulho poderia nos afastar de Deus. O desejo do sucesso ou nossa ganância poderiam nos afastar de Deus. Em Mateus capítulo 8, 12, Jesus nos dá um alerta ainda mais estarrecedor. Mateus 8, 12. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O
O que há de diferente neste versículo? Em vários versículos, Jesus falou sobre o lugar onde é trevas e onde haverá choro e ranger de dentes, que nós conhecemos como o inferno. Mas o que há de especial neste versículo que eu quero chamar a atenção? Alguém tem uma pista? Porque ele está dizendo que são os filhos do reino que correm o perigo de também serem lançados nas trevas exteriores. Por isso, a necessidade da vigilância, por isso, a necessidade do arrependimento constante, das conversões múltiplas da nossa vida, e não apenas uma única vez. Porque Jesus está alertando e dizendo, cuidado, porque mesmo os filhos do reino, se não perseverarem, se forem enganados, se seus corações se desviarem, eles acabarão saindo dos limites do reino de Deus e estarão fora. Eles estarão pisando fora do caminho estreito e estarão indo para a perdição. Graças a Deus eu sempre aprendi isso desde a minha infância com a minha mãe. Ela sempre enfatizou isso. Essa necessidade dessa vigilância, dessa análise constante da nossa própria vida. Antigamente havia muito isso. Os irmãos olhavam um para o outro e via que o irmão estava meio pisando em falso. Dizia, vigia, irmão, vigia. Vigia, porque você está correndo um sério perigo de cair na fé, de sair da presença de Deus, de ter o seu nome riscado do livro da vida, de perder sua salvação. O problema é que muitas pessoas ignoram que a Bíblia ensina que a salvação ela é tanto um fato, como também é um projeto ou trata-se de algo em andamento. A salvação é um fato definitivo, porque a Bíblia diz que Jesus morreu de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. E nunca mais será necessário Jesus morrer outra vez, porque a salvação que Ele nos deu é definitiva, é eficiente, é suficiente. A morte de Jesus é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de ninguém a mais de Jesus. Nenhum anjo, nenhum santo, nenhum guia para me auxiliar. Eu preciso só de Jesus. Eu preciso só de Deus. Isto é definitivo. Mas nós precisamos entender que a nossa salvação também é descrita na Bíblia como um processo. Como aquilo que precisa ser completado. E como um processo significa que a nossa salvação pode ser abortada. A nossa salvação pode ser perdida no meio do caminho. Significa que eu posso ser salvo, mas se eu não zelar pela minha vida, eu posso deixar de ser salvo. A ideia da necessidade e da vigilância, porque sempre haverá possibilidade da perda da salvação, é abundantemente ensinada nos ensinos de Jesus. Jesus é o que mais ensina sobre essa necessidade da vigilância. Em várias passagens. Abra comigo, Mateus capítulo 24, verso 42. Jesus diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se eu não estiver preparado, eu poderei ficar para trás. Um pouco mais adiante, no mesmo discurso, porque o capítulo 24 e o 25 de Mateus é uma mesma pregação de Jesus, sem parada. Portanto, na mesma mensagem, ele volta a ressaltar outra vez a necessidade da vigilância. Quando ele fala sobre as virgens, as 10 virgens, no capítulo 25, as 10 virgens. Observe que Jesus usa uma linguagem das virgens, ou seja, as 10 supostamente são puras. Eles não estão falando de 10 virgens e 5 virgens e 5 prostitutas, ou 5 virgens e 5 impuras. Ele está falando de 10 virgens. O problema é que 5 delas não estão vigiando. 5 delas não estão prestando atenção. E como nós sabemos disso? Porque Jesus diz que elas foram para aguardar o noivo, mas saíram de casa sem trazer óleo de reserva. E então chegou a noite, elas não tinham azeite, não tinham o óleo para que estar ali iluminando o seu caminho. E a Bíblia diz, e tardando o noivo, todas dormiram. Todas dormiram. A igreja de Jesus está dormindo nesse tempo presente. Nós nunca vivemos tamanho perigo espiritual como nós estamos vivendo nos nossos dias. Mas a igreja de Jesus está dormindo. Mas a Bíblia mostra que existe um grupo que buscou mais a Deus, se preparou mais, e eles têm óleo de reserva, o azeite que representa o Espírito Santo. Eles têm mais intimidade com Deus, eles têm mais facilidade para entrar no acesso a Deus pela sua oração, pelo seu treinamento, por ter buscado e feito isso muitas vezes. Então eles rapidamente acordam e têm o óleo de reserva, mas as circunvirgens imprudentes não tem óleo, o óleo acabou enquanto elas dormiam. E para essas 5 virgens imprudentes, o noivo diz, não as conheço, e fechou-lhes a porta. Um pouco mais adiante no versículo 28, portanto, continuando sendo na mesma pregação de Jesus, Jesus fala sobre a parábola dos talentos, e ele diz que aquele que recebeu 1 talento e não desenvolveu para o Senhor, no final Jesus disse, tirai o talento daquele que recebeu, entregue para o outro, e seja esse servo inútil lançado nas trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dentes. Ou seja, outra vez Jesus está enfatizando, vigie. Cuidado com sua vida espiritual. Cuidado. A razão de que Deus insiste na vigilância não é que a nossa salvação não seja algo seguro. A nossa salvação é algo firme, irmãos. Ela é como um trem que está firmemente engatado nos seus trilhos e que está indo com força total no seu destino. Não é como qualquer fusquinha, como qualquer carrinho ou motoca que dá para você rapidamente batê-la e tirá-la. Não, é uma locomotiva pesada e que caminha a todo vapor para o seu destino. Porém, o problema, irmãos, está em nós, não na salvação de Jesus. A salvação de Deus é poderosa. O poder de Deus é poderoso para nos livrar de todos os nossos inimigos. O problema é a nossa conduta. Nós podemos cair fora desse trem. Nós podemos ficar entre as nossas danças, nós podemos ficar entre as nossas ilusões deste mundo, e quando vemos, perdemos a embarcação
que caminha para os céus. No texto que nós lemos em Mateus 11:12, Jesus disse: desde João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os violentos é que o conquistam. A palavra violência aqui trata-se de uma tradução que não soa bem para os nossos ouvidos. Mas o que a palavra que Jesus está usando significa que o reino de Deus não está disponível para quem estiver de mãos cruzadas. Não está disponível para quem queira estar deitado em berço esplêndido. Quando trata-se de sua vida, da sua salvação, da sua família, dos seus amigos e de muita gente que precisa ser alcançada neste mundo. Jesus disse: o reino de Deus, ele é alcançado através do esforço. Ou seja, se não houver uma atuação ativa, consciente, de eu estar no reino de Deus, o reino de Deus não vai acontecer automaticamente para mim. É por isso que a palavra de Deus para Josué é: seja corajoso, não te espantes e não desmaie. Porque o reino de Deus não é brincadeira, não. O reino de Deus não vai ser alcançado por pessoas preguiçosas, pessoas sem ímpeto, sem força, sem um desejo verdadeiro por Deus. Eles vão perder este reino, eles vão perder este trem. Por quê? Porque tudo nesta vida, tudo neste universo concorre contra o reino de Deus. Demônios, o inferno, o diabo conspiram contra a tua vida 24 horas por dia, contra seu filho, contra sua filha, contra seu cônjuge, para fazer com que você não vá para o céu. Por isso, irmãos, para nós perdermos essa corrida, essa nossa salvação é como correr num treadmill, é como correr numa esteira rolante. Você não precisa andar para trás para que você vá para trás. Tudo o que você precisa fazer é parar de se esforçar para frente. E automaticamente você será puxado para trás. Quando você aceitou a Jesus, você começou a nadar contra a correnteza. E talvez seja essa a razão pela qual, quando você se converteu, os teus problemas aumentaram em vez de diminuir. Porque quando você está nadando junto com a correnteza, ali existem pedaços de madeira, ali existem destroços que estão seguindo, mas estão junto com você, então você não sente tanto o impacto. Mas no momento que você começa a nadar contra a correnteza, aí tudo que está naquele rio vai se chocar contra você. Por isso Deus disse para Josué: seja corajoso. Esta tarefa aqui não é para gente mole, não. A salvação, irmãos, é para guerreiros. A vida eterna, irmãos, é para guerreiros. É para pessoas corajosas, que não ficam espantadas nem assustadas com este mundo e nem desmaiam. Antes estão sempre prontos. Estão sempre alertas. Nós temos que prestar muita atenção se estamos fazendo parte da igreja verdadeira. Porque, na verdade, Jesus voltará para buscar esta igreja, a igreja verdadeira. E se nós não estivermos fazendo parte do reino de Deus, nós seremos deixados para trás com toda a nossa religiosidade, em nossa igreja, em toda a nossa estrutura.
com toda a riqueza que a igreja possa possuir, teremos sido deixados para trás, porque confundimos igreja com o reino de Deus. E fazíamos parte da igreja física, mas de fato não fazíamos parte da igreja verdadeira, a igreja espiritual.